Já tá no ar? Graça e paz, queridos. Assim a gente viu, a gente perguntando baixinho assim, ó, já tá no ar? Que Deus abençoe. Chegamos para mais uma imersão. Igreja Batista Nova Jerusalém, Taquara. Que Deus esteja contigo, com a sua família. Deus abençoe o seu dia. Você que deve estar cansado do trabalho. Você aí, dona de casa, que está arrumando a janta rapidinho para o seu marido. Você que ainda está no serviço, ou que está na sua faculdade, ou no seu curso, ou se preparando para ir para o curso. Graça e paz do Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe. Facebook, nós estamos agora ao vivo e essa é a nossa igreja e vamos para a imersão dessa noite. Amém? Vou aqui compartilhar aqui com o povo. Deixa eu achar aqui meu link. Deixa eu entrar aqui na página da igreja e a gente vai compartilhar agora aqui com todo mundo aqui. Vamos compartilhar aqui com todo mundo para ver quem está entrando, quem ainda não entrou. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Já colocar aqui Ó. Vamos agora. Tô compartilhando aqui direto. Meu marido abençoado já compartilhou aqui na Escola Bíblica Dominical. Cadê o grupo das mulheres? Vamos lá. Mulheres do Senhor. E você que está aí na sua casa, que está dando a paz do Senhor pra gente, que está dando boa noite, compartilha aí também. Compartilha agora, vamos estar todo mundo junto, todo mundo ligado, todo mundo focado. Tia Griselda, que Deus abençoe, querida. Graça e paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um. Quinta-feira do Senhor. Vamos orar? A gente já compartilhou. Tia Griselda, se ela puder, vai compartilhando aí também, dentro do seu grupo de WhatsApp, que a gente já estamos ao vivo, tá? São exatamente 19 horas e 43 minutos e já estamos ao vivo aqui para a ministração da imersão dessa noite. Vamos orar pedindo a graça do Senhor, pedindo a bênção de Deus, pedindo as misericórdias do Senhor que sejam derramadas sobre nossas vidas em nome de Jesus. Tá? E tem avisos também para dar daqui a pouco, mas isso a gente vê no final. Vamos lá. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Te adoramos em espírito e em verdade pelo que tu és. Te adoramos, Senhor, pelas tuas maravilhas e pelas tuas obras. Muito obrigado, Senhor, pelo teu agir, pela tua misericórdia, pela tua graça sendo derramada sobre as nossas vidas. Te pedimos agora, Espírito Santo, abençoa, Senhor, todos esses irmãos que estão ligados conosco. Abençoa aqueles que vão ver depois esta mensagem. Abençoa essa imersão neste momento. Derrama a tua graça e o teu poder. Visita a tua igreja nessa hora. Visita cada irmão, visita cada irmã, visita cada departamento, Senhor. Vai movendo as tuas mãos em favor do teu povo agora. Blinda o teu povo nesse momento, onde cada igreja estiver, porque a igreja somos cada um de nós. Deus vai blindando agora, ó Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós glorificamos o teu nome. Muito obrigado por este período que vamos entrar em imersão. Que a tua graça e a tua misericórdia sejam derramados sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos aqui para a nossa imersão. Opa, apagou. Volta aqui. Hoje a imersão dessa noite é uma imersão muito especial. Oi, tia Gladys, que Deus abençoe, tia. Glória a Deus. Pastor Tadeu, que Deus abençoe o senhor. A imersão de hoje é uma imersão muito especial, porque nossa primeira imersão, né, do ano de 2023 Tava com saudade de vocês, tava com saudade de cumprimentar cada irmão. E a gente não podia deixar de falar sobre o quê? Sobre igreja, né? Nós que somos igreja, estamos vivendo uma nova etapa da igreja e chegou o momento da igreja crescer.
Chegou o momento da igreja crescer, queridos. E a igreja está crescendo em espaço, tá crescendo do seu lado físico, mas também é hora de crescer espiritualmente. Nós estamos vendo como estão sendo as ministrações no templo da casa do Senhor, e já é momento de crescimento espiritual, amadurecimento espiritual, desenvolvimento espiritual. Então você que já tem raízes fortes na casa de Deus, porque o que é ministrado nessa casa são raízes fortes. Você que tem raiz forte na palavra de Deus, venha comigo lá no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E a gente vai falar hoje sobre igreja, sobre cada um de nós, sobre o nosso posicionamento nesse mundo em que vivemos, o nosso posicionamento no reino de Deus. Como é importante a gente se posicionar, principalmente hoje em dia, em que tudo vira modismo. Evangelho não é modismo. Evangelho é a palavra de Deus. Ou eu fico com a palavra, queridos, ou eu fico com a minha axiologia. E entre o meu vão conhecimento e a palavra, a gente fica com a palavra. Palavra de Deus. Palavra não é modismo. A palavra por si só ela é única. Ela é única. Porque Deus é único. E a gente vai entrar nisso agora. Como tem sido o nosso posicionamento? Será que a gente tem refletido Deus? Será que as pessoas estão vendo Deus através da nossa vida? Será que realmente eu estou sendo igreja? Veja bem, eu não estou falando sobre a sua forma de vestir, a sua forma de se apresentar. Eu estou falando sobre Cristo. Eu estou falando sobre Jesus. Eu estou falando sobre a pedra, sabe? Foi cortada sem mão. Eu tô falando sobre o cabeça da igreja. Eu tô falando sobre aquele que faz milagres. Eu tô falando daquele que mudou as nossas vidas. Aquele que derramou o seu sangue puro para salvar cada um de nós. Quem somos nós no reino espiritual? Vamos entrar nisso agora em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A gente vai falar sobre esse capítulo 4. E esse capítulo é lindo. Eu confesso que eu amo a palavra de Deus. E dentre o Novo Testamento, um dos livros que eu mais amo do Novo Testamento são dois. Eu amo toda a Bíblia. Mas, sabe, aqueles livros que você fica impactado. Você pode ler 1000 vezes e Deus vai te impactar 1000 vezes. Apocalipse e o livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Apocalipse, e olha que a gente estuda escatologia sempre que pode. Livro de Apocalipse e livro de Atos dos Apóstolos são dois livros que completamente impactantes para a nossa vida, e vamos dar um passeio neles agora. Capítulo 4, temos o primeiro relato de um impasse envolvendo os apóstolos e os mestres da lei. A gente vai falar sobre isso hoje, os apóstolos e os mestres da lei. Apesar da cura de um aleijado, apesar do sermão proferido à multidão, que foi relatado lá no capítulo 3, você pode ler depois, não precisa ler agora. Você vai ler o livro de Atos com calma e eu creio que vai te instigar a ler isso. Após ter levado 5.000 pessoas para arrependimento, a pregação de Pedro, esses acontecimentos eles começam a repercutir negativamente, sabe onde? No meio dos mestres da lei. Os mestres da lei recém-chegados no local. E os mestres da lei levam Pedro e João até a prisão para serem interrogados. Mas o Espírito Santo continua usando esses homens. O Espírito Santo continua usando esses homens. E agora eu começo a falar de algo muito especial. Eu fiz uma introdução sobre o capítulo 4 para dizer uma coisa. A nossa igreja, eu estou falando realmente a nossa igreja. E estou falando nos tempos de hoje. Estamos vivendo dias onde muitas vezes nos vemos ameaçados pelas circunstâncias. Mas o Espírito Santo continua nos usando. O Espírito Santo continua ministrando. O Espírito Santo continua operando. É só você dar lugar. Pedro e João eram homens humanos, cheios de erros como nós, mas eles davam lugar ao Espírito Santo. Começa a dar lugar ao Espírito Santo, porque estamos vivendo dias de avivamento espiritual. Vamos lá. E aí, oi tia Mira, que Deus abençoe, tia. No contexto histórico, nós vamos ver que o posicionamento dos apóstolos durante todo esse
esse capítulo permite uma reflexão como os cristãos atuais estão agindo hoje diante da adversidade. Como nós cristãos estamos nos posicionando diante da adversidade. A paz, Caio, que Deus abençoe. Regininha, te amo, filha. Como é que a gente está? Capítulo 4 vai falar assim: após a continuação direta dos acontecimentos, narrando os exemplos da trajetória dos apóstolos, depois do dia de Pentecostes, Lucas segue continuando a trajetória do livro. A falsidade dos mestres da lei daquele tempo estava sendo exposta desde o ministério de João Batista. Esses mestres, esses homens saduceus, fariseus, que se diziam mestres da lei, eles nunca conseguiram argumentar com Jesus e diversas vezes diante do povo, o Senhor revelava que eles eram falsos, porque eles colocavam a palavra de Deus de acordo com o seu bel prazer. Eles colocavam a palavra de Deus de acordo com o que lhe convém. Preste atenção, querido. Palavra de Deus é para nos confrontar. Você compreendeu isso? A palavra de Deus não é para ser colocada de acordo com o que me convém. A palavra de Deus é para ser colocada de acordo com o que eu tenho que fazer. Palavra de Deus é para nos converter ao cristianismo. Palavra de Deus é para nos edificar. Palavra de Deus, ela vai nos confrontar. Ela vai me colocar na parede e dizer: você está errado por isso, isso, isso e isso. Você precisa melhorar nisso, nisso e nisso. A palavra de Deus diz que quando eu sou o menor da casa, a glória é para o Senhor e o nome dele é glorificado. A palavra de Deus diz que ele cresça e que eu diminua. A palavra de Deus diz que primeiro meu irmão, depois eu. A palavra de Deus diz que aquele que entrega a menor oferta, mas com coração voluntário, esse é maior no reino dos céus. É isso que é a palavra e não aquilo que me convém. E eu acho lindo isso na palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos vai trazer isso de uma maneira gloriosa para cada um de nós. E é isso que incomoda os grandes mestres. A Bíblia não é para ser interpretada com o nosso conhecimento. A Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é revelada e Deus revela a sua palavra aos seus servos. Então, nesse momento de avivamento, esse momento de renovo, esse momento de crescimento da igreja, entra no teu quarto, começa a ler a palavra que o Senhor vai começar a falar contigo. Entra no teu quarto, começa a ler a palavra que o Senhor vai começar a se revelar a você. Fica dentro da palavra, querido. Não queira criar doutrinas novas, teologias novas, porque o que importa é a palavra e Deus fala pela palavra. Pela palavra. É pela palavra que ele está se revelando. É pela palavra que está fluindo. É pela palavra que está curando. É pela palavra que está salvando. É pela palavra que está vindo o resgate. Aqui tem palavra? Tem. Então, segue a palavra. Mas é para seguir a palavra, não aquilo que te convém. Não porque eu entendi dessa forma. Não, é Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo. Eu preciso te ouvir. Porque a Bíblia diz que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, eu vou ceiar, eu vou sentar na mesa e eu vou conversar contigo. E ele conversa através da palavra. Vamos voltar para cá. Capítulo 4, a gente começa a ler agora. E por que Pedro e João estavam incomodando esses falsos mestres? Por que Pedro... Fabi, que Deus abençoe, filha. Um beijo para você. Por que Pedro e João estavam incomodando esses mestres? Por que Pedro e João estavam incomodando esses doutores da lei? A mesma coisa acontece com a igreja hoje. Por que você incomoda as trevas? Porque quem está nas trevas é incomodado pela luz. Anota aí. Quem está nas trevas é incomodado pela luz. A verdade absoluta, ela incomoda aqueles que não querem aceitar. Ô Josivaldo, que Deus abençoe, filho. Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. A verdade absoluta, ela incomoda. E a gente vai ver isso agora.
capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, do verso 1 ao verso 7. Vamos ler juntos. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Olha a interrogação. Com que poder e em nome de quem vocês estão fazendo isso? Quantas vezes nós, como igreja, nós já fomos confrontados? Quantas vezes nós, como igreja, nós já fomos muitas vezes como esses homens? A gente já foi chamado de beato, nós já fomos chamados de loucos, a Bíblia vai dizer que somos loucos para o mundo. Nós já fomos dizendo que nós não, é tudo crente maluco. Queridos, o capítulo começa demonstrando a reação dos mestres da lei diante da cura de um aleijado. O sermão de Pedro vem falando o que espanta é a cura de um aleijado. Para aqueles homens era natural ver um aleijado à porta pedindo esmola. O que não era natural é aquele aleijado ser curado e ele começar a glorificar o nome do Senhor. Para muitos, preste atenção nisso que isso é muito importante, querido. Para muitos, ver a sua dependência é sinal de vitória. Aqueles que não estão do seu lado, ver a sua dependência sobre alguma circunstância, é sinal de vitória. Mas Deus hoje usa pessoas, usa homens, usa anjos, como usou Pedro e João, para tirar aquele aleijado no estado de dependência, num estado ali de humilhação, num estado ali de vergonha, e aquele homem receber a cura, e Deus começar a exaltar o seu nome, glorificar o seu nome através daquele milagre. É tempo de Deus começar a operar da sua vida. Chega do tempo de humilhação. Chega do tempo de vergonha. Deus tem levantado anjos. Deus tem levantado homens. Deus tem levantado mulheres para a pregação do evangelho, para levar vida a pessoas que se encontram aleijadas, para levar vida a pessoas que se encontram mortas, porque chega das pessoas ficarem felizes com o sofrimento das outras. Agora é momento da luz incomodar as trevas. E como é que a luz incomoda as trevas? É glorificando o nome do Senhor e mostrando que com Deus nós somos muito mais fortes. Que com Deus estando conosco, os milagres acontecem. Pode não acontecer da maneira que esperamos. Pode não acontecer no momento que esperamos, mas vai acontecer, porque o Senhor está conosco. E ainda que aquele aleijado não esperava mais nada na vida dele, ele já estava acostumado a ficar ali na porta pedindo esmola. Muitas vezes você já se acostumou com essa situação que você está vivendo. Você já se acostumou com essa dificuldade que você está passando. Você já se acostumou em ter que ser ajudado por outros. Ei! Começa a incomodar esses grandes mestres, achando que essa sua dependência é normal. Ah, fulano tá sempre assim. Ah, fulano sempre precisa de ajuda. Ah, ciclano tá sempre sem dinheiro. Ah, ciclano nunca pode. Acabou isso. Porque era assim que esses doutores da lei viam aquele homem, como um aleijado, como que fica à margem da sociedade. Mas Deus levanta anjos para dizer que aquele aleijado tem identidade.
que aquele aleijado é um ser humano e que aquele aleijado podia se transformar assim numa testemunha do milagre de Jesus Cristo. E é isso que incomoda. Muitas vezes o crescimento, o amadurecimento, sabe? Uma nova visão, que é isso que a Bíblia nos dá, ela começa a incomodar aqueles que já se acostumaram a viver nas trevas, ou então dentro do seu próprio conhecimento. Entendeu isso, querido? Vamos continuar aqui. Lucas 11, verso 52. Vamos ver o que diz essa passagem bíblica, porque Jesus também confronta esses homens. Vamos lá. Lucas capítulo 11, verso 52. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Para os mestres da lei, não bastava recusar Jesus e a sua mensagem. Eles também queriam impedir os outros de tomarem a própria escolha de entrar ou não no reino dos céus. Você consegue entender isso? Tem pessoas muitas vezes ao nosso redor que eles não estão só satisfeitos em não crescer, mas eles também querem impedir o nosso crescimento. Pegou essa? Muitas vezes tem pessoas que não crescem, não amadurecem, não evoluem e, além disso, ainda quer impedir teu crescimento. Vai à igreja para quê? Tá chovendo muito. Vai à reunião para quê? Você pode vir online, para que você quer ir à igreja hoje? Isso tudo é gente que quer impedir teu crescimento, querido. Se você tiver condições de ir à igreja, vai sim. Você tem condições de estar em reunião com os remidos, vai lá. Não se contenta com o online não, porque o online, querido, é aquele que realmente não tem condições de estar. Porque eu vou dizer por experiência própria, muitas vezes, aliás, todas as vezes que eu assisto Chamados para Vencer, que eu assisto um culto, a minha vontade é de estar sentada aí no banco da igreja junto com a igreja. Sabe por quê? Mas infelizmente a distância não nos permite isso. Mas não deixem pessoas quererem puxar você para baixo. Não deixem pessoas quererem trazer você para baixo. Tira essas pessoas do meio do caminho. Porque Jesus falou para esse lá em Lucas, capítulo 11, verso 52. Não basta vocês quererem vetar a chave do céu para todo mundo, ainda querem impedir os outros de obter conhecimento? Tem muita gente que não quer que você cresça em Cristo Jesus. Corre atrás do seu conhecimento. Oi, Lu, que Deus abençoe, filho. Vai atrás do teu conhecimento. Vai para a escola bíblica dominical. Vai assistir o culto, sim. Vai ler a palavra de Deus, sim. Você tá beato? É você e Deus, querido. É você e Deus. Eu nunca vi a palavra de Deus quando ela é lida com um coração voluntário, sabe? Não é que você lê a palavra de Deus para se tornar um grande conhecedor, não. Eu quero ler a palavra de Deus para conversar com meu pai e o meu pai se revelar, porque é isso que a Bíblia diz, que ele vai se revelar a cada um de nós. Eu nunca vi isso fazer mal a ninguém, eu só vi o crente, amadurecer em graça, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que, de glória em glória, é de fé em fé, dia após dia. Então, se você tem essa oportunidade, vai sim, querido, vai sim. Conheçamos e prossigamos em conhecer mais ao Senhor. Você tem um pastor que está disponível para tirar a tua dúvida? Vai lá no gabinete, leva a palavra de Deus e fala assim: pastor, essa passagem bíblica aqui eu estou na dúvida, o senhor pode me explicar? Isso é crescimento espiritual, igreja. Chega de leite. Chega de leite. A gente não tem mais tempo para ficar de leitinho, não, querido. A gente não tem mais tempo para ficar no leite. Já passou essa fase. A gente agora está com alimento sólido, entendeu? Você já não é mais criança. O tempo está correndo. Os sinais da vinda do Senhor estão próximos a cada dia. A iniquidade tem aumentado no mundo. Então tem tudo aumentado no mundo, como diz a palavra de Deus. Já é momento de crescer e prosseguir. E aí eu tenho algo muito importante que a gente tem visto hoje no meio do Senhor. No meio da igreja. O conhecimento deturpado da lei.
tem líderes, pessoas, homens, e eu não vou botar só líderes nesse pacote, vamos botar as pessoas também, que querem dar o seu conhecimento deturpado da lei. Querido, isso não é. A palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é transbordante e ela corta como espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. João ia para o meio do deserto e chamava o povo de raça de víboras e o deserto ficava assim, para o povo poder escutar a palavra de Deus. E lá, desde a época de João Batista, porque João Batista também incomodou muito esses senhores da lei, esses doutores da lei. Jesus não tinha microfone. Jesus não tinha uma igreja de 1000 membros. Jesus só tinha uma igreja de 12 membros e ia para o meio do deserto. E o povo ficava seguindo a Jesus ao ponto dele ter que multiplicar pão e peixe. Mas o povo tem sede da palavra. As pessoas hoje têm sede da palavra. Evangelho não é modismo. Evangelho é palavra. Então, busca a palavra, querido. Busca a palavra. Palavra direta. Revelação vinda do Espírito. E eu vou te dizer uma coisa, querido. Aproveita e suga aquelas pessoas que o Senhor colocou na tua vida, que te ensinam dentro da ministração da palavra. Vamos continuar aqui. A inveja também era um dos motivos para o comportamento maligno daqueles que deviam cuidar do povo. Inveja do quê? Do crescimento. Qual era o problema desses doutores da lei? Não poderiam haver pessoas maiores do que eles. Eles se achavam superiores aos outros. Eles se achavam superiores à nação de Israel. Por isso, eu sou um sacerdote. Eu sou sacerdote. Infelizmente, hoje a gente vive na mesma coisa. A gente tem que glorificar a Deus e levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho pastores acessíveis. Pastor que tem cheiro de ovelha. Pastor que senta comigo e come arroz com feijão. Pastor que está sempre disponível a me ouvir. Eu posso falar um monte de besteira, mas o pastor está ali me ouvindo e está me dando, isso aqui que você falou está tudo errado. Vamos buscar aqui. Vamos buscar junto pela palavra. Vamos ler junto pela palavra. Professores de escola bíblica que ministram a palavra. Homens e mulheres de Deus que falam sobre a palavra. Ensinam a palavra a tempo e a fora de tempo. E outra coisa, que ficam felizes, e isso é importante, feliz com o seu crescimento. Eu vou falar agora igual Moisés falou para o povo: oxalá que todo Israel profetizasse. Feliz com o crescimento, querido. É momento de crescer. Não dá mais pra gente ficar agindo feito criança. Não podemos mais. É momento de crescimento. É momento de trabalho dentro da casa do Senhor. É momento de serviço. É momento de servir. Para de ficar botando defeito em A, defeito em B. Achando que tem que louvar melhor do que A ou melhor do que B. Pregar melhor do que A ou pregar melhor do que B. Deus se revela a cada um. Deus fala com cada um e usa cada um conforme a sua obra. E isso tudo convém para o crescimento do reino. Então o que me importa é que o reino cresça. E a gente fica muito feliz com o crescimento do povo, com o crescimento da igreja, porque existe uma verdade a ser alcançada. E essa verdade se chama céu. Através de Jesus Cristo. Dentro da luz do evangelho, a reação desses mestres da lei não poderia ser outra. Eles queriam impedir a qualquer custo o brilho da revelação de Deus. Porque quando Jesus disse que este era o Filho de Deus, foi tentado impedir o brilho da revelação. Um rei que o Messias não poderia vir andar no meio de pecadores. Deixa eu te dizer uma coisa.
A Bíblia quebra protocolos. A Bíblia é para surpreender. A Bíblia não tem preconceito. A Bíblia é amor e ela abraça. A Bíblia abraça. A Bíblia, Evangelho, te traz para dentro dele. E ele vai colocar, e o Senhor coloca suas asas sobre você. E ali ele começa a te ensinar como você tem que agir, como você tem que falar, como você tem que vestir, como você tem que se moldar, segundo o Evangelho. Tudo é Evangelho. Você precisa de qualquer coisa na sua vida, você vai encontrar no Evangelho. Como você fazer as coisas, como você falar, como você haver mudança de caráter, de personalidade, de atitude, vai no Evangelho. É momento de viver o Evangelho. Não temos mais tempo de ficar sendo uma coisa dentro de casa, outra coisa na igreja, outra coisa no trabalho. É muita gente numa pessoa só. Seja único, viva o Evangelho. Porque isso incomoda. Viver o Evangelho incomoda muito, sabe por quê? Porque você está vivendo verdade absoluta. Você não tem mais. E não vão achar erros contra você. Porque você está vivendo o Evangelho. Capítulo 4, de 8 a 12. Vamos ler juntos aí, por favor. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Caramba, essa passagem dá uma senhora mensagem. Dá uma pregação linda. Pedro aqui estava dizendo algo maravilhoso. É incrível. Pedro, vou resumir, tá? Da minha forma, o meu jeito maluco de ser. Pedro estava dizendo o seguinte: eu não estou entendendo. Vocês estão aqui ameaçando a mim e João porque nós trouxemos alegria e vida para um aleijado? É isso mesmo que está acontecendo? Ao invés de vocês se alegrarem porque aquele homem antes estava morto, porque aquele homem antes era um aleijado e agora ele recebeu vida, ele recebeu o milagre, ele recebeu a salvação, ele é testemunha viva de Jesus, vocês estão questionando a alegria de alguém por estar andando e porque esse milagre não foi feito por mim, mas esse milagre foi feito por Jesus, aquele que vocês crucificaram. Lembra que a gente falou que o Evangelho confronta? Pedro começa a confrontar com o próprio Evangelho aos grandes mestres da lei. Quantas pessoas na sua vida podem não se alegrar com o seu sucesso? Não se preocupe. Deus já está glorificando o nome dele na sua vida. Continua a tua caminhada. Porque eu vou dizer uma coisa, queridos, nem todos vão ficar alegres com o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Nem todos vão glorificar a Deus com o milagre que Deus está fazendo na sua vida. Eu creio aqui que tinha muita gente doidinho, para que quando Pedro estendeu a mão e olhou para aquele aleijado, tinha muita gente doidinho para dar errado. Tinha muita gente doidinho para que o milagre não acontecesse. Mas como Deus ele deu a chave do inferno e não existe nome maior que o nome de Jesus, é o nome que tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra, e que todo controle está na palma de suas mãos, e quando Deus diz sim, ele faz. Quando Deus diz que vai fazer,
Ele faz. Quando Deus diz que vai operar, Ele opera. O milagre aconteceu independente da vontade de ninguém, porque Deus não precisa de matéria-prima para fazer, porque Ele diz desde lá do antigo até o novo, eu sou o que sou. Deus não precisa de matéria-prima. Quando Ele quer fazer, Ele faz. E aqui, pouco importa se os doutores da lei queriam ou não que o milagre acontecesse. O que importa é que Deus achou graça em curar aquele aleijado, e o Senhor curou, e aquele aleijado começou a ficar de pé e a testemunhar, e Pedro começou a dizer: vocês estão aqui ameaçando porque nós estamos pregando e falando, e o milagre aconteceu no nome daquele que vocês crucificaram. Pois eu vou dizer, não existe nome no céu, nem lá no céu, nem na terra, acima do nome de Jesus. Não existe nome, não existe força que vai te parar se Jesus disse que Ele é contigo. Não existe cilada do diabo que se levante que vai impedir a tua vitória. Você vai ter que passar pelo processo, não adianta. Aquele aleijado, ele teve um processo, ele teve um período de viver aleijado. Era necessário ele passar por aquele processo, mas o dia do milagre dele chegou e Deus usou anjos para colocar ali. Deus vai usar anjos, Deus vai usar pessoas, Deus vai levantar homens para estar do teu lado. Mas esse processo de prova, você vai ter que passar, querido. E tem gente achando que você já é perdedor. Ei, eu vou contar uma coisa pra você. Se alegra, porque essas pessoas agora chegou o momento dessas pessoas calarem a boca e ver a vitória de Deus através da tua vida. Você nasceu para impressionar muitos. Aqueles que estão dizendo: esse daí não vai dar nada. Isso aí não, eu só quero ver como é que vai ser agora. Estão vendo aí como é que vai ser. Você acha que muita gente não estava esperando que a mudança do nosso templo, saindo de um templo pequeno para ir para um templo grande, você acha que não tinha gente torcendo contra? Tinha sim. Vou falar, tinha sim. Só que estão vendo a glória de Deus. Só que estão vendo a manifestação de Deus. Acorda, igreja. Já é momento de ver a glorificação do nome do Senhor através da tua vida. Chega de desânimo. Chega de ficar prostrado. Sai dessa prostração. E aí, o Senhor vai falar que a dor é incomparável. A dor esse processo que a gente estava dizendo, que você vai precisar passar. Não tem como pular o processo. Você vai precisar passar por ele. Porque a dor da dificuldade é incomparável com a alegria obtida no Senhor diante desses obstáculos. Deus está sempre pronto a nos atender. A questão é, será que estamos prontos para ouvi-lo? Deus não vai nos atender naquilo que a gente quer. Ele vai nos atender naquilo que nós necessitamos. Porque só Ele sabe o que precisamos realmente. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa de algo e na verdade é uma outra coisa que a gente necessita. E Deus sabe aquilo que a gente necessita. Vamos continuar aqui. Então, você nessa hora, você não se abale pelas adversidades. Não se abale pelas dificuldades. Não se abale pelo que você está passando. Segue em frente, querido. Não adianta você ficar, nesse momento você vai ficar abatido, você vai ficar desesperado, você não vai fazer isso. Você vai levantar as suas mãos e Pai, tá tudo diante do teu altar, eu estou entregando tudo aqui no teu altar. Agora é contigo, Pai. Ministra e que tu tome a direção de todas as coisas. Vamos vir junto aqui. A gente vai continuar. Livro de Atos, capítulo 4, verso do 13 ao 18. Vamos ler juntos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirasse do sinédrio
e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Os mestres da lei sempre tentaram encontrar erros naquilo que Jesus fazia, só que é impossível, porque o nosso Deus é perfeito e único. E eles estavam tentando encontrar erros nos apóstolos. Só que existe um que opera que operava na vida desses apóstolos, e esse mesmo que opera na vida da igreja hoje. Então, queridos, podem tentar impedir a nossa caminhada, podem tentar impedir o crescimento da igreja, podem tentar impedir a caminhada da igreja. A igreja é igreja e pronto. A paz, Manezinho, que Deus te abençoe. Você vê aqui que eles falaram, a gente já está em Atos 4, de 13 a 18, tá, queridos? Você vê aqui que eles começaram a ficar pasmos, né, vendo a ousadia de Pedro e João por serem homens iletrados, ou seja, homens sem conhecimento, sem aquele conhecimento doutrinário da lei, sem aquele vasto conhecimento teológico da lei, mas eles falavam com uma ousadia, eles falavam com uma intrepidez, e eles falavam com uma vida, com uma revelação sobrenatural que aqueles mestres da lei não conseguiam explicar, mas sabiam que tudo que aqueles homens estavam falando era verdade. É isso que Deus quer fazer na vida da igreja, é isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós, é esse avivamento que Deus quer fazer. Deus quer confundir os sábios, Deus quer confundir os grandes, Deus quer confundir os que acham super inteligentes através da igreja, através da nossa vida. Mas é necessário que a gente se entregue e deixe Deus fazer. Deixa Deus fazer o que Ele tiver que fazer, porque é através de cada um de nós que o Senhor vai realmente trazer almas para o seu reino. Nós somos hoje aqui carta de Deus nessa terra. E as pessoas precisam ler essas cartas. Mas muita gente não sabe ler ainda. E quando eu falo dessa leitura, eu não estou falando de uma leitura física, achando que essas pessoas são analfabetas. Não, essas pessoas estão cegas ainda pelas trevas e elas precisam de uma leitura de luz. E nós que somos essas cartas, que vamos começar a levar essa luz para essas pessoas. Sabe por quê? Porque o nosso silêncio pode levar vidas para o inferno. Precisamos ser cartas de Deus nessa terra. Evangelho precisa ser pregado. Evangelho precisa ser falado. Evangelho precisa ser demonstrado. Evangelho precisa ser vivido. Evangelho precisa ser vivido. Não adianta eu dizer que sou cristão se eu não vivo o Evangelho. Eu preciso viver isso. E é isso que Atos... Por isso que Pedro e João deixaram esses mestres da lei completamente pasmos, porque eles eram homens ali indoutos, mas que tinham um conhecimento sobrenatural, porque a palavra de Deus é revelada. E eu creio que naquele momento Pedro foi falando e o Espírito foi tomando a língua de Pedro, o Espírito foi tomando a língua de João, e até mesmo os pensamentos daqueles homens eram revelados através dos apóstolos, pela revelação do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te tomar. Já estamos vivendo há muito tempo dias de Pentecostes. Deixa o Espírito Santo tomar o teu ser. Não queira falar aquilo que o Espírito não te mandou falar. Não queira interpretar a Bíblia de uma forma com o seu conhecimento. Deixa Deus te usar, querido. Dá espaço para Ele agir. E aqui vai dizendo o seguinte... Os mestres da lei sempre tentaram encontrar erros, eu já falei isso, naquilo que Jesus fazia e falava e nunca obtiveram sucesso.
Esteja certo que vão querer sempre ver algum erro em você, mas não vão ter sucesso em nome de Jesus, porque o Senhor te blinda nessa noite. Deus é contigo nessa noite. Deixa Deus tomar você de uma forma sobrenatural. Deixa Deus te usar de uma forma sobrenatural, mas deixa Deus usar a sua vida. Agora, como os apóstolos fizeram o mesmo, mas como daquela vez eles estavam sem argumentos para confrontar os apóstolos e jogar os apóstolos na prisão, já chegou o tempo da igreja deixar o mundo sem argumentos. Pela pregação do Evangelho. Evangelho é vida, querido. E vamos começar a pregá-lo. Somos carta e vamos começar com a leitura. Bebendo o Evangelho, sede do Evangelho, comendo o Evangelho. Porque existem almas que estão precisando. Existem almas que estão sedentas. E existem almas que querem conhecer esse Jesus. E aí vem a pergunta, a gente vai temer mais o homem ou a Deus? Tem pessoas que temem tanto os homens que se calam e muitas vezes se tornam agente 007 de Jesus. No meu trabalho eu não vou dizer que eu sou crente porque as pessoas lá não gostam muito de crente. Querido, eu não tenho vergonha daquilo que eu tenho visto e do que eu tenho ouvido, do que eu tenho vivido. Eu não tenho vergonha de sentar num lugar e antes de comer, a gente levantar a nossa oração e agradecer ao Senhor pelo alimento. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sirvo a um Deus vivo todo-poderoso. Eu não tenho vergonha de apregoar esse evangelho que salvou a minha vida e me tirou das trevas e trouxe para uma nova luz. E é essa luz que o povo precisa. Então, pregação do evangelho precisa estar viva. Vamos lá, Atos 4, de 19 a 22. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Diante das ameaças, mais uma vez, Pedro se posicionou. E aí a gente fecha a pregação dessa noite. Posicionamento. Lembra que eu falei lá na introdução? Posicionamento da igreja. O homem já tinha mais de 40 anos de idade. Ele poderia ter a minha idade, eu tenho mais de 40. Desculpe. O homem tinha mais de 40 anos de idade. Ele pode ter a idade agora de alguém que você conhece. Quantos anos vivendo como aleijado, Jesus? E é impossível falar daquilo que temos visto. É impossível deixar de falar de Jesus, esse homem que transformou a nossa vida. Que por onde a gente passa as pessoas falam: meu Deus, você é diferente. Meu Deus, tem algo diferente em você. E você não pode deixar de falar: eu sigo a um Deus que está vivo e mudou a minha vida e pode mudar a tua trajetória também. Um Deus que estabelece algo de poderoso na nossa vida. Um Deus que nos coloca como mais do que vencedores em Cristo Jesus. Um Deus que se sacrificou em prol da sua igreja. É esse Deus que a gente prega. É esse Deus que a gente quer falar. É desse Deus que importa. E nesse evangelho nós vamos pregar até que Jesus Cristo volte. Ou até que o Senhor nos recolha. Porque é esse evangelho que importa. É esse evangelho que é a vida. Que produz fruto e que salva. E que nessa noite Deus abençoe a sua vida. E que nessa noite Deus abençoe a sua igreja. Porque que a gente possa falar como Pedro disse, né? Julgai vós se é justo aos olhos de Deus, ouvir a vós mais do que a Deus. Ouça sempre a Deus. Deus em primeiro lugar em tudo. Deus sob centro de todas as coisas. E Deus sendo o centro da igreja. Que o Senhor te abençoe.
e guarde todos os ensinamentos, querido, que a igreja tem ministrado. Guarde o jejum, guarde a escola bíblica dominical, guarde as pregações, guarde o ensinamento de primícias, guarde no seu coração, estabeleça o culto doméstico dentro da sua casa, dentro da sua família, vive em comunhão com a igreja, vive em comunhão com o corpo, sempre que possível ajude dentro do corpo, ajude dentro da sua igreja, seja carta de Deus para o mundo, seja carta de Deus dentro da sua igreja, esteja acessível à obra do Senhor, se gastando e se deixando gastar, porque é momento de crescimento, é momento de avivamento, é momento do Pentecoste, é momento do agir de Deus, é momento do chamado de Deus. Deixai as coisas de menino para as horas de menino. Você não é mais menino, hoje você se alimenta de alimento sólido. Você foi feito homem e mulher de Deus. Você precisa crescer em graça, em comunhão, em união, em santidade, em busca, momento de amadurecimento de Deus. É isso que a gente tem, e isso a gente só tem com raiz forte. Não adianta eu estar um dia aqui, outro dia acolá, outro dia lá. É raiz forte, querido. Raiz forte. E aproveita que a igreja tem essa raiz. Agradeça a Deus pelo lugar que Deus te colocou. Agradeça a Deus pela igreja que você é membro. Agradeça a Deus todos os dias pelo que o Espírito Santo tem feito e as mensagens que ele tem liberado na igreja, que tem enriquecido a nossa vida. E o crescimento que Deus tem nos dado. Porque é muito triste um cristão que perde a visão do Evangelho. É triste ver um cristão que perde a visão do Evangelho. Então, tenha visão em Deus. Evangelho, sabe? Busca pela palavra. E isso é muito importante. Amém? Vamos orar nesse momento. Já são 8h39. Consegui finalizar, hein? Comecei certinho. Um pouquinho atrasado, né? Comecei um pouquinho atrasado, mas consegui finalizar. Que o Senhor abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa. E quero agradecer a todos que ficaram até agora conosco. Peço perdão por essa queda que teve na internet. Infelizmente, coisas de internet que acontecem, mas o Senhor está sendo glorificado. Os dados bancários da nossa igreja estão aí. O pastor Tadeu tinha colocado, eu não sei se ele conseguiu voltar com o sinal dele também pela internet, mas os dados bancários da nossa igreja você já conhece. Quero agradecer também a todos os nossos irmãos dizimistas, você que dizima na obra, você que não dizima na obra, muito obrigado, mas você que ajuda em oração, você que é parceiro de oração, parceiro do ministério, muito obrigado em nome de Jesus, porque nós temos muitos compromissos, queridos, de pagamento, mês a mês, estamos com compromissos grandes, mês a mês, e precisamos sim da ajuda dos irmãos, precisamos sim da contribuição dos irmãos, precisamos da atenção dos irmãos, e que louvado seja Deus, que os irmãos são fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Mas a gente vai estar orando pela Bolsa Apostólica. A Bolsa Apostólica da nossa igreja. Estamos orando pelos pedidos de oração. Estamos orando também, daqui a pouco eu vou passar a programação da igreja, porque Deus é contigo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nessa hora em nome do Senhor. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo teu agir. Muito obrigado pela tua forte mão. Muito obrigado pelas tuas misericórdias sendo derramadas sobre as nossas vidas. Pai, te louvamos neste momento porque tu és Deus poderoso. Tu és Deus das nossas vidas, Senhor. Senhor, tu és o dono de todas as coisas. Abençoa nesse momento a Bolsa Apostólica da nossa igreja. Tu sabes todos os compromissos que temos, meu Pai. Tu sabes as contas que temos para pagar. Tu sabes a assistência que precisamos dar aos membros da igreja. Tu sabes, Senhor, das necessidades da tua casa. Senhor, abençoa, Senhor, as provisões. Abençoa também as provisões da membresia. Abençoa a Bolsa Apostólica de todo o teu povo, de todas as igrejas nesse momento. Entra agora com valor
valor necessário para quitar todas as contas. Vai entrando agora com um socorro bem presente. Vai entrando agora com o teu agir. Vai entrando agora com a tua palavra. Vai entrando agora, Senhor, para envergonhar agora Satanás, Senhor, em nome de Jesus. Porque ninguém vai ver o teu povo envergonhado. Existem contas a pagar da tua casa. E tu és o Deus que provê. Provê agora o valor necessário. Provê agora o escape. Provê agora a provisão, Senhor. Nós te louvamos, nós te rogamos e te pedimos. Ajuda-nos, Espírito Santo. E abençoa todo o teu povo. Abençoa aqueles que vão se preparar agora, Senhor, para o seu trabalho. Aqueles que trabalham durante a madrugada. Aqueles, ó Deus, que ainda estão com o Senhor, com as suas famílias. Abençoa, Senhor, esse início de final de semana. Abençoa o culto de domingo. A escola bíblica dominical. Abençoa o final de semana da tua igreja. Entra com a tua provisão, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus abençoe. Eu não estou aqui com a programação da igreja, mas eu convido você a acompanhar a nossa página no Facebook e no Instagram. Vai vir todas as atividades da igreja. Você que não nos conhece, quer nos conhecer, vai fazer uma visita lá na Godofredo Viana. Saiu! Godofredo Viana, número 500. Visita a gente lá, Rio de Janeiro. A gente está aqui em São Paulo, mas a igreja fica aí no Rio de Janeiro. Godofredo Viana, número 500. Visita a gente, nosso novo endereço, tá? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Siga a gente nas redes sociais. Ah, outra coisa que eu vou pedir, vê lá o Instagram, o nosso Instagram. Compartilhe o nosso Instagram para outras pessoas que possam seguir a palavra de Deus, que possam ouvir Minutos com Deus, que possam ouvir as nossas pregações. Corre lá, você que tem um amigo, você que tem um conhecido, você que tem um grupo, coloca a página do nosso Instagram lá da nossa igreja e fala assim: olha, segue essa página aqui que você vai receber essa bênção de Deus. Tem sempre uma palavra para abençoar, tem sempre Minutos com Deus para abençoar, tem sempre algo de especial para abençoar. Amém? Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja com a tua vida em nome de Jesus e até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe.